A paz do Senhor Jesus, estamos aqui nessa aula, no segundo vídeo que está sendo gravado sobre teologia sistemática, temática anjos, subtópico Satanás e os espíritos maus, para a turma de básico de teologia da faculdade CMA. Estamos falando, dando continuidade, da origem de Satanás. Vimos em Isaías 14, em Ezequiel 28, que Deus não cria a pessoa de Satanás. Contudo, essa pessoa, no que se tange a palavra pessoa, persona, de característica, ele vai adquirir esta característica com o seu pecado. O pecado do orgulho, o pecado de querer ser semelhante a Deus. Então, Deus, desta forma, ele não cria Satanás, mas Satanás é originado em seu próprio pecado. Contudo, Deus, como não é pego de surpresa, ele já tinha um propósito mediante a este pecado, a essa mudança de Satanás, de utilizar Satanás para a glória do nome de Deus, para a glória do seu próprio nome. Ou seja, utilizar Satanás para o propósito de redenção da humanidade, que Deus também, como vimos lá no início, já sabia que o homem também iria pecar. Contudo, as Escrituras Sagradas, quando fala da origem de Satanás, ela vai falar sobre, fazer uma semelhança, sobre os reis de Tiro e da Babilônia. O porquê que a Bíblia utiliza essa comparação? Esses reis, geralmente, eles colocavam para as pessoas adorar eles através de decreto, como que eles fossem deuses. Esse seria o maior pecado, talvez, desses reis, demonstrado nas Escrituras Sagradas. Pode-se ver isso no livro de Daniel, capítulo 3, de 1 a 12, e Ezequiel, no capítulo 28, versículo 2. A origem de Satanás, mediante tais propósitos, está determinada dentro da sua personalidade de um ser cheio de orgulho. Esse orgulho é o orgulho de maneira pejorativa, de não aceitar a sua própria origem e de querer ser algo além da sua própria criação. Seria o sentimento maléfico que ele tenta contaminar a humanidade, como é demonstrado em Gênesis, capítulo de 3 ao versículo de número 5, capítulo 3, versículo 5, e também em Isaías 14, 14. Quando a ideia de Satanás pode ter entrado em Israel, da maneira que nós conhecemos ele como um opositor espiritual. Isso que nós estamos trazendo para você agora é apenas um relato histórico de alguns livros de teologia, de estudos sobre essa matéria, que se chama de demonologia. No século VI a.C., há um religioso, ele cria uma nova religião, o zoroastrismo, o profeta Zoroastro, e ele vai realizar um ser que é chamado Ahriman. Ahriman, ele define ele como príncipe das trevas, e ele vai lutar contra o Deus bom, que é Masdá, que é o príncipe da luz. Muitos judeus, muitos rabinos, quando escrevem sobre esse pensamento, eles colocam que Israel, ele absorve esse pensamento no famoso cativeiro da Babilônia. Depois, claro, que dentro da sua própria teologia, eles então vão fazer uma progressão de pensamento teológico e vai chegar à característica do algoz do povo de Israel, que é o próprio Satã, que é o termo utilizado como acusador e adversário. Nós vimos que esta palavra, ela diz isso de maneira literal, tanto no hebraico,
adversário, como até mesmo no árabe, que é shaitan, que também significa adversário. No grego koiné, a palavra Satanás, ela é uma mera transliteração do grego e do, perdão, é uma mera transliteração do hebraico, que vai trazer o mesmo sentido. E aí vai trazer um outro fator histórico para nós. A palavra Satanás, ela era bem próxima, dentro do grego koiné, de uma figura mitológica que eram os sátiros. Por isso que ainda em alguns profetas do Antigo Testamento, a Septuaginta, quando traduz do grego para do hebraico para o grego, ela utiliza às vezes a palavra sátiro, e os sátiros habitará no meio de vós. Seria referente a espíritos malignos ali que habitaria no meio daquele local. Então, no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 3, versículo de número 1, vai demonstrar claramente qual seria o papel desse algoz, desse adversário do povo de Israel. Diz da seguinte forma: depois disso, ele mesmo mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para acusá-lo. No cristianismo se interpreta que Josué estava exatamente sendo acusado, e ali naquele momento o anjo do Senhor, como nós vimos no vídeo passado, que é considerado como uma personificação de Cristo antecipada, estava defendendo ali aquele sacerdote do Deus Altíssimo. Outra palavra na Bíblia que é semelhante ou que é utilizada para a pessoa de Satanás é a palavra diabo. Diabo, ela tem a sua origem no latim, diabolus, que no grego é diabolos, que é transliterado da mesma maneira e significa caluniador ou acusador. Muitas pessoas têm a imagem do diabo, ele de chifre, de rabo, com os pés de cabra, de bode ali, mas da onde que surgiu tal pensamento? No século antes do século de número 4, era natural os cristãos colocar o diabo, o Satanás, como se fosse um dos gladiadores ou um dos leões, haja vista a perseguição que eles estavam sofrendo e também a barbárie que era proporcionada ao público mediante o sacrifício desses cristãos ali no Coliseu. No século IV, já depois, na cidade de Toledo, houve um concílio religioso naquele local. E neste concílio, o documento registra que Satanás seria um ser composto de chifre, de pele preta ou avermelhada, com rabo e portador de um tridente. Então é dessa maneira que começa a ter essa introdução desse ser híbrido dentro do cristianismo. Contudo, esta imagem não é uma imagem bíblica. A imagem bíblica de Satanás é como um ser que pode até mesmo se passar como um anjo de luz. Satanás, nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, também ele é conhecido por dois nomes: Abaddon ou Apolion. Abaddon, em hebraico, ele vai significar destruição. Em grego, Apolion, que tem o seu mesmo significado. Abaddon, nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, ele parece utilizado em 6 vezes, principalmente nos livros sapiensais. No livro de Jó, no capítulo 26, versículo 6, capítulo 28, versículo 22, Jó 31, 12
no livro de Salmos, Salmo de número 80, verso 11. Em Provérbios, capítulo 15, versículo de número 11 e capítulo 27, versículo de número 20. No Novo Testamento, a palavra ela é aplicada apenas em Apocalipse, capítulo de número 9, na forma de Abaddon. Abaddon seria o anjo chamado, que é descrito como rei do abismo. Se encontra-se lá em Apocalipse, capítulo de número 9, versículo de número 11. Nós vimos também outros pontos que vão mostrar o caráter de Satanás. Ele é tido como, chamado como serpente, que vai apontar para o tentador original de nossos pais, Adão e Eva. É chamado de tentador, Mateus capítulo 4, versículo 3, porque ele está para tentar, para provar ou testar, haja vista que a palavra é a mesma no grego, tentar, provar ou testar, só que é para perdição, para que as pessoas pequem, e também como príncipe deste mundo, em João capítulo 12, versículo de número 31, e segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4, que é demonstrado que ele controla o sistema deste mundo. Mediante a isso, vimos então a atuação de Satanás com o seu caráter destruidor e totalmente como o algoz da humanidade neste mundo. Então, nós vamos dar uma parada aqui nesse vídeo de 10 minutos e estaremos logo após retornando junto com vocês. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.